Era uma noite fria de novembro, e a cidade se afogava em um chuvisco gelado que caía sem pressa. Os postes de luz ao longo da rua projetavam auréolas difusas na névoa, enquanto os poucos transeuntes que ousavam enfrentar o tempo se encurvavam apressados, como se quisessem escapar da umidade que penetrava os ossos. Anna Sergeyevna esperava no ponto de ônibus, balançando o peso de um pé para o outro, enquanto lançava olhares furtivos ao relógio. O ônibus da linha 47, como de costume, atrasava. A reunião de pais na creche tinha se estendido mais do que o previsto. Uma mãe solteira, ainda jovem, não parava de reclamar que o local era frio demais e que seu filho vivia doente. Anna compreendia a preocupação dela, mas o que poderia fazer? Os cortes no orçamento eram constantes, e os recursos para consertar o sistema de aquecimento simplesmente não existiam. Quantas cartas ela já havia escrito, quantas portas batido, quantas vezes tentará explicar e convencer? As calosidades não estavam só nos pés, mas também na alma. Uma lufada de vento a fez abraçar-se com mais força, como se quisesse se proteger do frio que vinha de dentro e de fora. A bolsa pesada, cheia de documentos e cadernos, puxava seu ombro para baixo, como se quisesse arrastá-la consigo. Aos 42 anos, Anna aparentava mais do que tinha. A tensão perpétua havia deixado suas marcas. Rugas finas ao redor dos olhos, lábios ressecados sempre apertados em uma linha firme, os cabelos castanhos já salpicados por fios brancos. Mas os olhos permaneciam os mesmos, claros e profundos como a água de um poço artesiano, como se guardassem uma pureza que o tempo não conseguisse turvar. Mais 5 minutos e vou a pé, decidiu, quando finalmente avistou as luzes do ônibus se aproximando no fim da rua. Foi então que notou uma silhueta familiar surgindo como que do nada entre a neblina. Algo dentro dela estremeceu, como o gelo fino que se quebra sob os primeiros passos da primavera. Dmitri. Os anos tinham passado, mas ela o reconheceria em qualquer multidão. Os ombros largos, a inclinação característica da cabeça, o andar tranquilo de quem não corre contra o tempo, mas simplesmente segue seu caminho. Em uma das mãos, seguria um buquê de crisântemos brancos, na outra, uma caixa azul e branca de bombons Tichiô e Moloco, os doces prediletos de sua mãe. Acalme-se, coração. É só o ex-marido, tentou se convencer, desviando o olhar como se estivesse absorta no horário afixado no poste. Nem sequer virou a cabeça quando ele parou a poucos passos dela, mas sentiu pelas costas o momento em que ele a reconheceu. O ônibus chegou com um sopro de ar quente ao abrir as portas. Anna entrou apressada sem erguer os olhos, na esperança de se perder entre os passageiros no interior mal iluminado. Não deu certo. O veículo estava lotado de forma incomum. Passageiros, adentrem o salão, anunciou o motorista pelo alto-falante. Acidente na Avenida Sul. Todo mundo migrou para o transporte público. Anna ficou espremida entre corpos estranhos, segurando-se no corrimão com uma mão enquanto tentava manter o equilíbrio quando o ônibus arrancou. A bolsa, como se quisesse provocá-la, escorregou do ombro puxando-a para baixo. Deixe-me ajudar. Uma voz conhecida soou bem ao seu ouvido. Dmitri estava logo atrás dela. Sua mão amparou a bolsa com suavidade. Obrigada, eu consigo, gaguejou Anna ao cruzar o olhar com o dele. Por um instante, o tempo parece ter voltado atrás. Naqueles olhos cinzentos, ela reviu tudo o que tentará apagar. O primeiro encontro na biblioteca da universidade, o casamento simples em um cartório nos arredores da cidade, o apartamento de 2 cômodos que mobiliaram aos poucos, peça por peça, os sonhos que teceram juntos e o modo como tudo se despedaçou. Você não muda nada, disse Dmitri, esboçando um sorriso constrangido. Anna hesitou sem saber como completar a frase. Teimosa como sempre, murmurou, mas o que queria dizer era arrogante, cuidadoso, familiar, exatamente igual. Uma freada brusca jogou-os um contra o outro. Cuidado com as flores, escapou-lhe ao ver Dmitri proteger o buquê. Ele assentiu. Minha mãe não gostaria se eu chegasse com elas amassadas. Havia algo naquelas palavras que a deixou tensa. Para sua mãe, repetiu, como se não tivesse entendido. Hoje é o aniversário, respondeu ele, baixo. Anna notou como os músculos de sua mandíbula se contraíram. 1 ano exato desde que ela se foi. Valentina Petrovna. Sempre tão gentil, sempre a tratara como uma filha. Como sofrerá quando eles se separaram? Crianças teimosas que não souberam valorizar o que tinham, costumava dizer. Eu não sabia, sussurrou Anna. Dima, sinto muito. Sem pensar, tocou-lhe o braço, e aquele gesto simples fez com que uma faísca de uma intimidade esquecida percorresse o espaço entre eles. No fundo do ônibus, uma senhora de idade com um chapéu bem posto observava a cena.
Vera Ivanovna, passageira frequente que linha, aprendeu a ler nas expressões e nos gestos alheios histórias completas. Aqueles dois eram um livro aberto. Um casal que, mesmo separado, ainda carregava a ferida de uma ruptura nunca cicatrizada. E agora, naquela noite, a ferida se reabrira. O ônibus parava em cada ponto, mas ninguém descia. Pelo contrário, mais pessoas entravam, apertando Ana e Dmitri ainda mais um contra o outro. O cheiro familiar dele, um toque de sândalo no perfume, a fez sentir um leve tontura, como se o passado a envolvesse de repente. Como você conseguiu lidar com isso? Perguntou baixinho, indicando as flores com os olhos. Como pude, deu de ombros. Cuidando dela nos últimos 2 anos. Ele fez uma pausa. Você sabia que ela sempre perguntava por você? Ana sentiu a garganta apertar. Sério? Até o fim, ela esperava que vocês. Ele não terminou a frase. E você? Perguntou Dmitri depois de um silêncio. Ana assentiu. A mesma creche? Sim. Ainda salvando o mundo, uma criança de cada vez. O telefone tocou, interrompendo-os. Com dificuldade, ela o tirou do bolso. Svetlana, olá. Sua voz mudou, ficou mais doce. Não, ainda estou no ônibus. Presa no trânsito. Claro que me lembro. Eu ligo quando chegar em casa. Guardou o celular e encontrou o olhar interrogativo de Dmitri. Minha filha, explicou. Ela liga toda noite para saber se cheguei bem. Desde que fiquei no hospital no inverno passado, ficou super protetora. Protetora, repetiu ele. Sempre foi assim. O ônibus deu um solavanco e freou tão bruscamente que os passageiros se desequilibraram. Ana quase caiu, mas Dmitri a segurou firme pela cintura. Nesse momento, a bolsa pesada escorregou de seu ombro e caiu no chão com um baque surdo. Um palavrão escapou de seus lábios. Antes que pudesse se abaixar, Dmitri já havia pegado a bolsa. Aqui disse, estendendo-a. E não discuta, sei como ela é pesada. Obrigada. Ao receber a bolsa, seus dedos se roçaram por um segundo. Vera Ivanovna sorriu ao presenciar a cena. Em seus muitos anos, vira inúmeras histórias, e aquela era daquelas que podiam terminar de maneiras distintas. Tudo dependia de se aqueles dois encontrariam forças não apenas para falar, mas para verdadeiramente se ouvir. O ônibus arrancou novamente e Dmitri, por reflexo, segurou Ana para que não perdesse o equilíbrio. Parece que vamos na mesma direção, comentou, afastando a mão. Pelo menos até o cemitério norte. Ana olhou para ele. Seria aquela uma chance? Uma chance de saber como realmente morrer a mulher que um dia fora quase uma mãe para ela. Uma chance de, enfim, deixar o passado para trás. Sim, concordou. Parece que sim. O ônibus avançava aos trancos pelo tráfego intenso, como um cão velho puxado por uma coleira curta. Pelas janelas, as luzes da cidade se dissolviam em manchas úmidas, e as gotas de chuva deslizavam pelo vidro em caminhos sinuosos, unindo-se e separando-se como os fios das vidas humanas. De repente, o motor engasgou, tossiu e silenciou. O interior do veículo mergulhou na escuridão. A penumbra envolvia o interior do ônibus, iluminado apenas pelas lâmpadas de emergência fracas, que projetavam sombras fantasmagóricas nos rostos dos passageiros. Chegamos, cidadãos, anunciou o motorista virando-se para o salão. À luz opaca, seu rosto parecia esculpido em pedra, os traços rígidos como os de uma máscara de cansaço. Parece que o motor deu adeus à vida. Um murmúrio de descontentamento percorreu o ônibus. E agora, ficamos parados? Alguém resmungou irritado. Vamos empurrar o troço, é? O motorista saiu da cabine e ficou diante dos passageiros. Era um rapaz jovem com olhos cansados e uma barba por fazer que acentuava as olheiras fundas. Me chamo Igor, disse, esfregando a nuca com um gesto que fez Ana pensar, por um instante, que aquele homem adulto estava à beira de chorar como uma criança. Peço desculpas pela situação. Já chamei o guincho e um ônibus reserva, mas por causa de um acidente na Avenida Sul, dificilmente alguém chega antes de 1 hora. O salão explodiu em protestos. Tenho filhos sozinhos em casa. Vou perder o último trem. Chame a chefia. Isso é um absurdo. Ana encostou-se ainda mais no canto do banco, sentindo o ar ficar denso com a tensão. Dmitri, ao seu lado, franziu a testa enquanto observava a agitação dos passageiros. Abra a porta. Vamos a pé. Gritou alguém, e vários apoiaram a ideia. Por favor, acalmem-se, a voz de Igor soou firme, mas carregada de exaustão. Quem quiser sair, pode ir. Só lembrem-se, estamos numa estrada elevada, e a próxima parada fica a 15 quilômetros daqui. E lá fora, chuva com neve e 5 graus de temperatura. O número de voluntários para abandonar o ônibus diminuiu drasticamente. Vamos passar a noite aqui então? Resmungou uma mulher robusta, de chapéu de lã marrom. Dmitri virou-se para Ana. Posso chamar um táxi?
Ela balançou a cabeça. Não adianta. Se a estrada está bloqueada por causa do acidente, estamos presos mesmo. O ônibus balançou levemente quando alguns passageiros decidiram sair, abrindo a porta da frente. Uma lufada de ar gelado invadiu o salão, e Ana estremeceu. Era o aniversário da sua mãe hoje, lembrou-se de repente, olhando para o relógio. Você sempre ia vê-la à noite, não era? Sim, confirmou Dmitri com um aceno seco. Às 18h45. Ela nasceu nessa hora. Nesse dia, eu tento estar lá exatamente nesse momento. Nada mudou, murmurou Ana, mais para si mesma do que para ele. Dmitri não respondeu. Na penumbra do ônibus, seu perfil parecia talhado em pedra escura, tão intransponível quanto antes. Só os cantos dos olhos agora tinham rugas que ela não conhecia, e alguns fios brancos despontavam nas têmporas. O ar dentro do veículo ficava cada vez mais pesado. As janelas embaçaram com o vapor das respirações, e Ana sentiu como se as paredes se fechassem, o teto descesse. Como naquele dia em que encontrou a carta no bolso do casaco de Dmitri, a carta de uma mulher cujo nome nunca soube. Naquele momento o apartamento deles parecia encolher até virar uma caixa de fósforos, e ela achou que ia sufocar. Do lado de fora, buzinas e gritos ecoavam. Motoristas tentavam contornar o ônibus parado pela beira da estrada. Assim vamos ficar aqui até de manhã, e alguém reclamou. E se alguém começou, mas foi interrompido. As vozes se sobrepunham, o ar espesso como um mingau. Ana tentou respirar fundo, mas os pulmões pareciam travados. Tateou o bolso em busca dos comprimidos, mas os dedos tremiam tanto que o frasco caiu no chão. O que foi? A voz de Dmitri chegou abafada como se viesse de muito longe, através de um cobertor de algodão. Ana, Ania. Seu campo de visão se estreitou até virar um túnel, e no fim dele, o rosto preocupado do ex-marido. Não consigo respirar, conseguiu dizer, as palavras saindo como pedras. Dmitri entendeu na hora. Sem hesitar, segurou seus ombros com firmeza. Olhe para mim. Sua voz era firme, calma. Só para mim. Inspire. Agora expire. Devagar. Assim. Ele respirava em um ritmo marcado, mostrando o caminho. Aqueles movimentos ela conhecia bem. Quantas vezes, ao longo dos anos juntos, ele a ajudara a superar os ataques que começaram depois do primeiro aborto. Comigo. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Algo na periferia da consciência de Ana percebeu que os passageiros tinham se afastado, dando-lhes espaço. Igor perguntava se precisavam de uma ambulância. Alguém estendia uma garrafa d'água, mas só existiam os olhos de Dmitri cinzentos com pontinhos escuros, tão familiares, e suas mãos seguras em seus ombros. Você vai conseguir. Você é forte. A mulher mais forte que já conheci. Ele falava baixo, e aos poucos a pressão em seu peito começou a ceder. Ela tem isso há muito tempo? Perguntou uma senhora de chapéu, observando-os. Desde jovem, respondeu Dmitri sem tirar os olhos de Ana. Mas depois do divórcio, piorou. Ana sentiu fracamente voltando a si. Também faltava escolher hora, resmungou a mulher robusta. Numa situação dessas só faltava uma histérica. Cuidado com o que fala, minha filha, a senhora de chapéu a repreendeu calma. A desgraça houve. E se a gente chamar, ela vem. Ela tirou um termo da bolsa. Beba, querida. É hortelã com mel. Ajuda a acalmar. Ana aceitou a xícara com mãos trêmulas, mas a respiração já estava mais regular. Obrigada. Sussurrou. Desculpe pelo incômodo. Bobagem, a senhora afastou o pedido com um gesto. Me chamo Vera Ivanovna. E vejo que você tem um bom samaritano aqui. Ela olhou para Dmitri, que ainda segurava a mão de Ana. Ex-marido, esclareceu ele baixo. Ah, como a vida é interessante, Vera Ivanovna sorriu. Não existem encontros por acaso, ainda mais num ônibus quebrado numa noite de novembro. Uma estranha tranquilidade se instalou no salão. Alguns se acomodaram melhor nos bancos, outros conversavam em voz baixa. A irritação e a raiva tinham se dissipado, como gotas de chuva no fogão quente. Como você fez isso? Igor aproximou-se de Vera Ivanovna, surpreso. Há 1 minuto, estavam prontos para me linchar. Só lembrei a eles que nosso desconforto não é nada comparado ao que as pessoas passavam durante a guerra, respondeu a senhora. Meu marido e eu ficamos presos num trem por 24 horas perto de Leningrado, no inverno de 43. Neve 30 graus abaixo de zero, e só o calor dos corpos para nos aquecer. E olha, sobrevivemos. Até ficamos mais próximos. Ana, ainda frágil depois da crise, olhava para Dmitri. Sua mão repousava sobre a dela, seca, quente, firme como antes. Como se aqueles 12 anos de separação não tivessem existido. Dima, ela hesitou. Eu não sabia que ainda acontecia.
SHHH. Ele apertou levemente seus dedos. É normal. Só foi muito hoje. O reencontro, essa situação. Do lado de fora, o uivo de uma sirene se aproximou. Parece que a ajuda chegou. Igor dirigiu-se à porta. Espere. Dmitri segurou Ana quando ela tentou se levantar. Fique mais um pouco. Estou bem. Ela tentou sorrir, mas os lábios não obedeceram. Claro, ele concordou. Você sempre está. A mais forte. Havia algo em seu olhar que fez o coração de Ana parar por um instante. Não era dor, nem saudade, ou talvez fosse as duas coisas, misturadas como as sombras na penumbra do ônibus. O tempo parecia ter congelado, como se os ponteiros do relógio tivessem esquecido sua função. E naquele instante suspenso, eles se olharam, incapazes de dizer qualquer coisa, com medo de quebrar o fio tênue que de repente tecia passado e presente em um nó estranho, que ninguém ousaria desatar. O guincho foi apenas o começo de uma espera que se estendeu além do razoável. Os técnicos se agitavam ao redor do ônibus, enquanto a substituição prometida se perdia em algum lugar do labirinto de engarrafamentos da cidade. Dentro do veículo, os passageiros se acomodavam como podiam. Os mais velhos ocupavam os bancos, os jovens permaneciam em pé ou sentavam-se diretamente no chão enrugado. Alguns cochilavam, outros murmuravam conversas baixas. Num canto afastado, Ana encostava-se à janela, como se buscasse no vidro frio um pouco da distância que precisava para respirar. Dmitri sentou-se ao seu lado, não tão perto a ponto de tocá-la, mas o suficiente para captar o aroma suave de seus perfumes, aquele mesmo cheiro de lilás que ela usava havia anos, como uma assinatura invisível no tempo. Do lado de fora a cidade cintilava indiferente, suas luzes pescando em ritmo mecânico, alheias ao pequeno drama que se desenrolava dentro daquele ônibus quebrado. Como você está? Perguntou ele tão baixo que a voz quase se perdeu no zumbido do motor defeituoso. Melhor, mentiu Ana com um sorriso frágil, os dedos brincando com a bolsa no colo. Obrigada por ter me ajudado. Achava que já tinha superado tudo isso. Dmitri olhou para as próprias mãos grossas e marcadas pelo trabalho, como se nelas estivesse escrita uma história que ele não sabia mais contar. Valentina Petrovna perguntava por você o tempo todo, especialmente quando a doença piorou. Queria saber de tudo, se você estava bem, se era feliz, o que eu lhe contava sobre você. Ele hesitou como se as palavras pesassem mais do que deveria. Eu dizia que você estava bem, que dirigia o jardim de infância que sempre amou, que não estava sozinha. Ana levantou os olhos, surpresa. Não queria que ela sofresse, explicou Dmitri, a voz rouca. Ela já se culpava o suficiente por nosso casamento ter acabado. Por que ela? Você pergunta. Ele sacudiu a cabeça, amargo. Diz que me criou mal, que falhou em me ensinar a segurar uma mulher como você, que eu não soube valorizar o que tinha. Um riso sem alegria escapou de seus lábios. Antes de morrer, fez-me prometer uma coisa. O quê? Ana perguntou quando o silêncio se tornou insuportável. Dmitri repetiu as palavras como se fossem uma sentença. Conserte seu erro, filho. Como se fosse tão simples, murmurou ela. O ar entre eles ficou denso, carregado de tudo o que não foi dito, de perguntas que nunca ousaram fazer. Até que Dmitri, como se buscasse um porto seguro, mudou de assunto. E o seu jardim de infância? Ainda lutando contra a burocracia? Ana aceitou o desvio com gratidão. Sempre. Mês passado cortaram nosso financiamento para o aquecimento. Os pais reclamam que as crianças passam frio. O que eu posso fazer? Trocar as tubulações com minhas próprias mãos? E o novo diretor, Rayano? Dmitri sorriu ao ver sua expressão de espanto. Aquele que você tinha medo que assumisse depois das eleições? Você lembra? Ela piscou, incrédula. Lembro de muitas coisas, respondeu ele, simples. Da sua batalha pelo jardim, das suas vitórias. Minha mãe sempre dizia que você era uma lutadora. Aquelas palavras a fizeram querer abraçá-lo, como antigamente, quando ele voltava da noite no turno da fábrica, cheirando a óleo e metal, e ela, ainda sonolenta, o envolvia nos braços apesar de seus protestos. Estou sujo, Ana, cansado, como se o amor pudesse ser maculado por manchas de graxa. Você lembra? Começou ela, sem planejar. Como nos conhecemos? Na biblioteca da universidade? Dmitri sorriu, e por um instante foi possível ver o jovem que ele já havia sido. Claro, você procurava aquele livro raro de pedagogia, A Arte da Educação, do Makarenko? E ele estava na prateleira mais alta, Ana completou, os olhos brilhando. A bibliotecária tinha saído, e você, como um cavalheiro, se ofereceu para pegá-lo. E quase derrubei a estante inteira, riu ele. Mas valeu a pena. Depois você me levou para La Conca, lembrou Ana, a voz suave. Para comer eclairs e chocolate quente.
Deus, eu era um estudante pobre, Dmitri riu, passando a mão pelo rosto. Passei uma semana comendo só macarrão depois daquilo. Mas você valia cada eclair. Eu fiquei uma semana flutuando, confessou ela. Depois daquele dia, era como se o mundo fosse mais leve. Seus olhares se encontraram, e algo antigo, quase esquecido, mexeu-se dentro deles, como um broto teimoso rompendo o concreto depois de anos de inverno. Você lembra como economizávamos para o casamento? Dmitri mergulhou ainda mais no passado. Eu trabalhava como carregador nos fins de semana, você dava aulas particulares. E toda noite tirávamos nossa lata de biscoitos debaixo da cama. Contávamos cada moeda, Ana sorriu triste. Sonhávamos. Mais um pouco e compraremos um apartamento, um carro. Teremos 2 filhos, um menino e uma menina. Ambos se calaram ao mesmo tempo, como se tivessem batido em uma parede de vidro. Desculpe, murmurou Dmitri. Tudo bem, Ana virou o rosto, fingindo interesse em algo além da janela. Mas tudo o que viu foi seu próprio reflexo, uma mulher cansada com olheiras fundas e um sorriso que já não sabia mais como ser sincero. Ouvi dizer que você nunca mais se casou, disse Dmitri, cuidadoso. Para quê? Ela encolheu os ombros. Tentei alguns relacionamentos, mas não deu certo. Por quê? Ana balançou a cabeça, como se quisesse afastar a resposta. Comparava tudo com você. Com nós. Ri sem graça. Ridículo, não é? E você? Ela perguntou, embora já soubesse. Sei que se casou de novo. Sim. Seu rosto se contorceu, como se as palavras doíssem. Há 3 anos. Não durou nenhum. O que aconteceu? Dmitri demorou a responder, como se procurasse as palavras menos dolorosas. Foi uma tentativa de fugir, admitiu finalmente. Do passado. De mim mesmo. Achava que uma nova vida, um novo relacionamento, que isso apagaria tudo. Só piorou. Como assim? Vic, ele pronunciou o nome como se fosse um peso. Vic era uma boa pessoa. Mas ela percebeu rápido que havia, fez uma pausa, uma sombra na minha vida. Uma sombra. Ana franziu a testa. Você, disse ele, simples. Em cada conversa, em cada decisão, em cada gesto. A Ana fazia diferente. A Ana gostava disso. Eu não falava em voz alta, mas ela sentia. Até que um dia disse que não queria ser uma substituta. Sinto muito, Ana sussurrou. Eu não, Dmitri respondeu, firme. Porque não seria justo. Nem com ela, nem com você. As palavras ficaram suspensas no ar, como uma pergunta que não pedia resposta. Foi então que a voz suave de Vera Ivanovna, que estava sentada no banco atrás deles sem que percebessem, se inseriu na conversa. Perdoem a intromissão, crianças, mas não pude evitar ouvir. Seus olhos, turvos de memória, fixaram-se neles. Meu Ivan e eu vivemos 50 anos juntos. Ana e Dmitri viraram-se surpresos. E não foi fácil, continuou a velha senhora. Houve brigas, mágoas, até malas arrumadas algumas vezes. O que os manteve juntos? Perguntou Ana genuinamente curiosa. A capacidade de perdoar o que importa. Vera Ivanovna sorriu, mas havia uma tristeza escondida em seu olhar, como se lembrava não só do marido, mas de algo mais, algo que nunca ousara contar. E entender que não existem pessoas perfeitas, nem relacionamentos perfeitos. Todos os dias é uma escolha. Escolher ver o bom no outro, apesar do ruim. Dmitri inclinou-se levemente para frente. Nunca se arrependeu dessa escolha? A velha senhora balançou a cabeça, sábia. Aí está, meu caro. A escolha não se faz uma vez para sempre. Seu dedo nodoso tocou levemente o banco. Faz-se todos os dias, de novo. E o arrependimento só vem quando paramos de escolher. Ana sentiu o peso daquele olhar sobre si, como se Vera Ivanovna enxergasse através dela, suas dúvidas, suas lágrimas não choradas, seus silêncios. Vocês, a voz da senhora ficou mais baixa. Nunca conseguiram ter filhos, não é? Ana estremeceu. Dmitri tensionou os ombros. Como a senhora sabe? Perguntou ele, áspero. O coração de mãe sabe, respondeu Vera Ivanovna, serena. E pelos seus olhos, ela suspirou. Já vi esse tipo de dor antes. Passei por muito na minha vida. 3, Dmitri disse, a voz rouca. 3 perdas. A última, quando eu estava fora em viagem de trabalho. Ele se culpava por não estar lá, Ana completou, os dedos apertando a bolsa com força. E eu me culpava por não conseguir. Em vez de se apoiarem, se afastaram. Vera Ivanovna concluiu, balançando a cabeça com uma mistura de compreensão e pena. Ah, meus filhos. Seus olhos se encheram de uma ternura que fez a garganta de Ana arder. Dmitri começou, mas a voz falhou. Depois da última vez, te traiu, Ana terminou por ele. Dizer aquilo em voz alta foi mais fácil do que imaginava. Como se a verdade finalmente liberta perdesse parte de seu poder.
Com uma mulher Com uma mulher da viagem de trabalho, Dmitri completou, a voz rouca como areia. Você encontrou a carta dela, e nem me deu chance de explicar. A velha mágoa ressoou em suas palavras. Ana sentiu o peso daquela noite voltando, como se o tempo não tivesse passado. E o que você poderia explicar? Perguntou ela, amarga. Que foi um momento de loucura. Que não ia se repetir. Que eu estava destruído pela culpa, Dmitri murmurou, os dedos se contraindo sobre os joelhos. Que não consegui proteger você nem nosso filho. Que me embebedei até perder a consciência naquela noite porque me odiava. E que aquela mulher, ele fez uma pausa, engolindo em seco, não significava nada. Foi fraqueza. E pago por ela há 12 anos. Vera Ivanovna suspirou baixinho, observando-os. Não via ali apenas um casal separado, mas dois corações ainda entrelaçados, afastados pelo orgulho e pela dor, exatamente como ela e Pachá décadas antes. Só que Pachá não teve a chance de consertar os erros. A guerra o levou antes que pudessem se reconciliar. Mas aqueles dois, ainda havia tempo. Sabem, começou a velha, com uma suavidade que fez Ana e Dmitri se voltarem para ela, a vida às vezes nos dá uma segunda chance. Só que nem sempre a reconhecemos. Às vezes, ela chega na forma de um ônibus quebrado numa noite de novembro. Nesse instante, algo estalou no motor. As luzes piscaram, o veículo deu um solavanco, e o motor rugiu em um teste hesitante. Parece que consertaram, anunciou Igor, entrando no salão. Logo seguimos viagem. Um estranho desânimo pairou sobre Ana e Dmitri, como se alguém tivesse interrompido uma confissão no meio da frase, obrigando-os a voltar para uma realidade onde ainda eram estranhos. Mas algo havia mudado. O gelo rachara, e debaixo dele surgira a água morna das lembranças que nunca desapareceram. O ônibus arrancou, ganhando velocidade aos poucos. Ao redor, os passageiros retomaram as conversas, o barulho do motor e da chuva preenchendo o espaço. Mas para Ana e Dmitri, o mundo exterior parecia distante, como se uma parede invisível os isolasse em sua própria bolha de silêncio. Você vai descer comigo? Dmitri quebrou o mutismo depois de longos minutos, quando o cemitério já estava a 20 minutos de distância. Ana hesitou. Naquela manhã, teria considerado o convite absurdo. Agora, depois de tudo o que fora dito, e não dito, dentro daquele ônibus parado, a resposta veio sem esforço. Sim. Sua voz era quase um sussurro. Também quero visitar Valentina Petrovna. O separavam o murmúrio dos outros passageiros, o ronco do motor, a chuva batendo no teto e 12 anos de silêncios. Dmitri ficou olhando pela janela, as palavras se acumulando atrás dos lábios como água atrás de uma represa prestes a ceder. Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu naquela viagem, começou, a voz tão baixa que Ana precisou se inclinar para ouvir. Nem para minha mãe. Ela virou-se para ele, sentindo algo se contorcer dentro do peito, uma mistura de medo e antecipação. Estava em Novosibirsk, naquele complexo industrial onde implementávamos o sistema, continuou. Naquela noite sua mãe ligou. Você estava no hospital. O terceiro, ele engoliu em seco como se as palavras queimassem. O terceiro aborto. Dmitri fez uma pausa profunda, como quem se prepara para mergulhar em águas geladas. Corri para o aeroporto, mas todos os voos foram cancelados por causa do temporal. O trem só saía de manhã, e então, sua voz falhou. Houve um acidente na fábrica. Uma tubulação de água quente arrebentou, 2 operários se queimaram. Eu era o responsável pela manutenção. Não podia ir embora. Liguei para você no hospital, e você disse que estava tudo bem, que não precisava me apressar. Ana lembrava daquele telefonema. Deitada na cama frio do quarto, esvaziada, exausta. Mais do que tudo, queria que Dmitri estivesse ali, apenas segurando sua mão, apenas estando. Mas ela mentiu. Estou bem. Não se preocupe. Porque era assim que tinha sido criada, não sobrecarregar os outros com seus fardos. Eu sabia que você falava isso para me poupar, Dmitri continuou, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Sabia que deveria estar ao seu lado, mas em vez disso, fiquei do outro lado do país, resolvendo problemas alheios enquanto minha esposa. Sua voz quebrou. Me odiei por não ter insistido, por não ter abandonado tudo, por não ter rasgado aquela maldita viagem de trabalho, por não ter estado lá. De novo. As memórias atingiram Ana como estilhaços. O quarto de hospital, o cheiro de antisséptico, a voz de Dmitri ao telefone, sua própria resposta mecânica, estou bem, e a solidão que veio depois. E o que você fez? Perguntou, embora já soubesse. Me afoguei, admitiu ele. Naquela noite bebi até apagar no bar do hotel. Quis afogar a culpa, a dor, o nojo de mim mesmo. E então, ele fechou os olhos por um instante. Veio Marina.
A gerente da recepção. Ela me ajudou a subir para o quarto e ficou. Cada palavra saía como se fosse arrancada de dentro dele. Pela manhã, entendi o que tinha feito. Foi a única vez, juro. Peguei a primeira composição de volta, mas ele respirou fundo. Ela escreveu para mim depois. Quis continuar. Nunca respondi, mas guardei as cartas. Não sei por quê. Talvez como punição. Eu encontrei uma delas, Ana completou secamente. Dmitry assentiu, sem olhar para ela. Por que não me contou na época? Perguntou ela após um longo silêncio. O que isso mudaria? Ele riu, um som sem alegria. Eu te traí no pior momento da sua vida. Não merecia perdão. Mas você nem me deu chance de tentar explicar. Pegou suas coisas, foi embora sem uma palavra e pediu o divórcio. E eu achei que era melhor assim. Que você merecia algo melhor do que um marido inútil, que não conseguia proteger, apoiar ou sequer estar presente quando mais precisava. O salão do ônibus ficou estranhamente quieto. Talvez os passageiros estivessem ouvindo, ou talvez todos tivessem se perdido em seus próprios pensamentos, hipnotizados pelo ruído monótono da chuva. Sabe qual é a pior parte dessa história? Ana falou de repente a voz trêmula. Que eu me culpei. Achei que o problema era eu. Que não era boa o suficiente, que era defeituosa. Dmitry virou-se para ela, confuso. Do que você está falando? Depois do terceiro aborto, ela engoliu em seco, procurando as palavras. Os médicos disseram que uma pausa. Que eu não poderia ter filhos. Por causa de particularidades na estrutura do útero. E decidi que estava te libertando. Que você merecia uma família de verdade, filhos. Dmitry segurou sua mão, os dedos frios. Você nunca me falou isso. Você nunca perguntou, respondeu ela, simples. Encontrei a carta da Marina e achei que tudo fazia sentido. Ela era jovem, saudável, poderia te dar filhos. Meu Deus, Dmitry exalou, como se levasse um soco no estômago. Que idiotas nós fomos. Ana deu um sorriso sem graça. Parece que sim. Cada um se culpando, cada um achando que não merecia o outro. E em vez de conversar, destruímos tudo o que tínhamos. Vera Ivanovna, que os observava em silêncio, sentiu o coração doer com uma familiaridade dolorosa. Era como ouvir seu próprio passado ecoar. Meus filhos, interrompeu suave, quando os escuto, é como se ouvisse a mim mesma. Eles se viraram para ela, surpresos com a intervenção. Contei a vocês sobre meu pachá, continuou a velha, mas não contei que ele não foi meu primeiro amor. Seu rosto enrugado amoleceu, os olhos turvos com memórias. Tive um noivo, Pavel. Lindão, alto, estudava no pedagógico. Éramos amigos desde crianças, depois nos apaixonamos. Já até havíamos marcado a data do casamento quando brigamos. Bobagem, por uma coisa tão pequena, ela balançou a cabeça. Insignificante. Por quê? Ana perguntou baixinho. Ele foi ao baile de formatura com outra. Ele só dançou com uma moça, sorriu Vera Ivanovna. Mas eu fiquei com ciúmes, e tão forte que quase arranquei os cabelos dela. Brigamos feio, Pavel e eu. Joguei o anel nele, disse, não quero você assim. E ele, orgulhoso, respondeu, não vou correr atrás de você. Ela calou-se, reunindo os pensamentos. 2 semanas sem trocar uma palavra. Eu esperava que ele viesse primeiro se desculpar, e ele, parece, esperava o mesmo de mim. Depois o enviaram para estágio em outra cidade por 3 meses inteiros. Pensava em escrever uma carta, mas sempre adiei. Aquela maldita soberba não me deixava dar o primeiro passo. Dmitry e Ana ouviram em silêncio, como crianças diante de um conto assustador. E quando ele voltou, continuou Vera Ivanovna, finalmente me decidi. Fui à casa dele com um buquê de flores silvestres, as que ele adorava. Mas sua mãe me recebeu e disse, chegou tarde, moça. Pavel se casou lá no estágio. E o que você fez? Sussurrou Ana. Chorei? Claro que chorei. Depois a vida seguiu. Conheci Ivan, casei. Vivemos bem, não tenho queixas. Só às vezes penso, e se eu não tivesse sido tão orgulhosa? Se tivesse escrito aquela carta antes, tudo poderia ter sido diferente. E Pavel, vocês se encontraram depois? Perguntou Dmitry. Vera Ivanovna assentiu com um suspiro. Uma vez por acaso no mercado. Já era depois da guerra. Ele voltou ferido da frente. A esposa dele morreu no cerco de Leningrado. Conversamos um pouco, e ele me disse, sabe, Veroka, carreguei sua carta comigo a guerra toda. Aquela que você mandou depois do casamento, pedindo perdão e dizendo que sempre me amaria. E sabe o que senti? Os olhos dela brilharam. Que a vida nos dava uma segunda chance. Mas era tarde. Eu já era casada com Ivan, tínhamos filhos. 1 mês depois, Pavel foi atropelado na ferrovia. Nunca tivemos uma conversa de verdade. Tirou do bolso um lenço, enxugando os olhos. Por que conto isso, meus queridos?
para que não repitam meus erros. A vida é curta e o orgulho é um fardo pesado. Às vezes é melhor deixá-lo de lado. Todos ficaram em silêncio, mergulhados em seus próprios pensamentos. Há mais uma coisa, retomou Vera Ivanovna. O amor verdadeiro não some. Pode se esconder lá no fundo, pode se calar, mas não desaparece. Ana revirou a bolsa e tirou um pequeno estojo de couro. Nunca me livrei dele, disse, abrindo-o para mostrar um simples anel de ouro. Dmitri olhou para o anel como se fosse algo impossível. Depois, devagar, desabotoou a camisa e puxou uma corrente com um anel masculino idêntico. Eu sempre o carrego, confessou, como um amuleto. Seus olhares se encontraram, e Ana viu nos olhos dele o que a máscara de indiferença escondeu por anos: dor, arrependimento e esperança. Vera Ivanovna sorriu, observando-os. Deus meu, pensou, dê a eles o que não tive com Pavel. Dê a eles uma segunda chance. O ônibus reduziu a velocidade, chegando ao ponto final, o cemitério do norte. O lugar os recebeu com uma quietude sombria e serena. A chuva parara, e o ar ficará cristalino, como só acontece depois das tempestades de novembro. As árvores molhadas permaneciam imóveis, deixando cair, de vez em quando, gotas pesadas. Ana e Dmitri caminhavam pela alameda principal, seus passos abafados pelo cascalho úmido. As crisântemos brancas nas mãos de Dmitri destacavam-se nas sombras crescentes, enquanto a caixa de Ptichi e Moloco parecia inadequadamente vibrante. Não vim aqui desde o enterro, murmurou Ana. Sei, assentiu Dmitri. Vi você naquele dia, embora você tentasse ficar de lado. Viraram por um caminho lateral, e logo avistaram a lápide modesta de granito cinza. Valkova Valentina Petrovna, lia-se, com as datas de 1947 a 2024. Ana parou a alguns passos, dando a Dmitri o espaço para ficar a sós com a mãe. Ele ajoelhou-se, depositou as flores com cuidado e passou os dedos pelas letras gravadas na pedra. Mamãe, disse baixo, hoje não vim sozinho. Ana deu um passo à frente, sem certeza se estava fazendo certo. Uma estranha paralisia a invadia, como se Valentina Petrovna fosse surgir de trás da lápide com seu sorriso malicioso e dizer: bom, finalmente se reconciliaram, meus pombinhos. Mas só havia silêncio, o farfalhar das folhas sob os pés e, ao longe, o ruído dos carros na estrada. Venha, chamou Dmitri, estendendo a mão. Ela teria ficado feliz. Ana aproximou-se e ajoelhou-se ao seu lado, encostando o ombro no dele e de repente congelou, tomada por um medo súbito. O que estou fazendo? Passou pela cabeça. Abrindo meu coração de novo? E se tudo se repetir? E se doer outra vez? Afastou-se sem querer, e Dmitri percebeu o movimento. O que foi? Perguntou. Ana gaguejou. Não tenho certeza se isso está certo. Ele franziu a testa tentando entender. Certo como? Sobre nós, exalou. Sobre o que está acontecendo. Ficamos tantos anos como estranhos e agora de repente. E se for só um momento? E se for um erro? Nos olhos dele passou uma sombra de compreensão e de dúvidas próprias. Também pensei nisso, admitiu, olhando para a lápide. Fico aqui me perguntando o que ela diria. Minha mãe acreditava tanto em mim e em nós, e eu a decepcionei. Destruí nossa família. Ficaram ali, dois adultos perdidos como crianças diante de uma escolha difícil. Sabe, disse Dmitri por fim, não pretendo recuperar tudo. Talvez seja impossível. Mas, quem sabe a gente poderia começar do zero. Começar o quê? Perguntou Ana, quase num sussurro. Uma amizade, respondeu, simples. Sinto falta não só da esposa, mas da minha melhor amiga. Da pessoa com quem podia falar de tudo, que me conhecia melhor do que eu mesmo. Algo quente se espalhou no peito de Ana. Amizade. Soava certo. Sem pressão, sem expectativas exageradas. Só a chance de voltarem a fazer parte um da vida do outro. Eu gostaria disso, concordou, com um aceno. Ficaram em silêncio, olhando para a lápide e para os crisântemos brancos aos pés da pedra. Então, mamãe, disse Dmitri, como se falasse com ela. Abençoa? Uma brisa leve mexeu nas pétalas como um sinal de assentimento. Acho que ela aprova. Sorriu Ana, através das lágrimas que não chamou. Levantaram-se, tirando a terra dos joelhos. Dmitri abriu a caixa de doces e colocou 2 sobre a lápide. Um pequeno ritual que repetia toda vez que vinha. Ana percebeu, surpresa, uma calma estranha, como se o peso que carregava por anos finalmente a tivesse solto. Respirar ficou mais fácil. O telefone na bolsa tocou de repente, fazendo-a estremecer. Na tela, o nome Svetlana piscava. É minha filha, explicou a Dmitri, afastando-se alguns passos. Alô, Sevetoca? Mamãe, onde você está? A voz da filha soava aflita. Já liguei 3 vezes.
Desculpe, querida, o celular estava no silencioso. Hesitou. No cemitério do norte. Sozinha? A esta hora? O medo na voz de Svetlana era genuíno. Não estou sozinha, respirou fundo. Encontrei o Dmitri. Viemos à tumba da mãe dele. Do outro lado da linha, fez-se um silêncio pesado. Um silêncio pesado tomou conta da linha. Depois, com voz cautelosa, Svetlana repetiu. Dmitri, aquele Dmitri, mãe? O mesmo que te traiu? Sevetoka não é tão simples assim, tentou explicar Ana, mas a filha não deixou espaço para justificativas. Não, é exatamente tão simples, acortou Svetlana, e em sua voz misturavam-se indignação e preocupação genuína. Você esqueceu como ficou depois do divórcio? Esqueceu as noites em que chorava até não ter mais lágrimas? E agora está com ele de novo. Não estamos juntos, querida, corrigiu Ana, com paciência forjada em anos de maternidade. Só estamos, recomeçando. Como amigos, repetiu Svetlana, o sarcasmo pingando de cada sílaba. Claro, como se isso fosse possível. Ana sentiu a irritação borbulhar dentro dela, mas respirou fundo. Svetlana não estava atacando, estava protegendo. E isso, no fundo, era um gesto de amor. Escute, disse, suavizando o tom. Sou adulta. Sei o que faço. E além disso, Dmitri e eu finalmente conversamos. De verdade. Descobrimos que todos esses anos sofremos sozinhos quando podíamos. Perdoar e esquecer? Interrompeu Svetlana, descrente. Não se esquece, admitiu Ana baixinho. Mas pode se perdoar. Afinal, a vida é curta demais para carregar rancor no peito. O silêncio voltou mais longo desta vez. Até que Svetlana falou novamente e sua voz já não era a mesma. Sabe, mãe? Na verdade, eu queria te dar uma notícia. Mas agora não sei nem como dizer. Ana franziu a testa intrigada. O que foi, Sevetoka? Eu e Oleg, hesitou. Bom, você vai ser avó. As palavras caíram como pétalas leves, mas explodiram no coração de Ana. Ela levou a mão ao peito, os olhos arderam. Sevetoka, sussurrou, a voz embargada. Isso é maravilhoso. Estou no 3º mês, confessou a filha, e Ana quase podia ver o sorriso no outro lado da linha. Ainda não sabemos se é menino ou menina. Meu primeiro neto. Ana riu entre lágrimas, emocionada demais para conter a alegria. Ao seu lado, Dmitri observava em silêncio, respeitando o momento. Quando seus olhos se encontraram com os de Ana, ele ergueu as sobrancelhas em pergunta muda. Ela moveu os lábios sem som. Svetlana está grávida. Vou ser avó. O rosto de Dmitri se iluminou genuíno. Ana acenou com a cabeça, confirmando, e ele sorriu, os olhos brilhando. Mãe, você está contando isso pro Dmitri? A voz de Svetlana soou desconfiada do outro lado. Sim, admitiu Ana sem rodeios. E ele? Está feliz por mim? Está. Muito. Bom, murmurou Svetlana, e Ana quase ouviu a engrenagem dos pensamentos da filha girando. Depois de uma pausa, ela acrescentou, surpreendendo. Sabe de uma coisa, mãe? Talvez o bebê precise de todos que te amam. E se o tio Dima realmente mudou? Fez uma careta mental com o termo, eu vou pensar nisso. Mas fique sabendo, vou ficar de olho nele. O movimento errado e eu... Eu sei, querida, riu Ana, o coração transbordando de amor por aquela filha teimosa e protetora. Obrigada. Um mês depois, o aroma de chá quente e o crepitar da lenha na lareira envolviam a cozinha aconchegante de Vera Ivanovna. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve dançavam preguiçosos, enquanto dentro, as xícaras de porcelana azul, decoradas com delicadas flores de linho, exalavam vapor. Que bom que vieram juntos, disse a anfitriã, servindo colheradas de geleia caseira de framboesa ao lado de biscoitos crocantes. Já pensava que não teriam coragem, depois de tudo que fiz por vocês. Ana sorriu, pegando uma xícara. E o que a senhora fez, Vera Ivanovna? Perguntou brincalhona. Ajudei vocês a enxergar o que não conseguiam ver sozinhos, respondeu a velha senhora, piscando um olho malicioso. Dmitri assentiu, pensativo. Nesse mês, muita coisa mudou, disse, enquanto Ana acrescentava açúcar ao chá. Ela me ajuda a cuidar do túmulo da minha mãe. Eu, por minha vez, consertei o sistema de aquecimento da creche onde Ana trabalha. Consegui materiais por custo, chamar amigos da fábrica. Sem pressa, completou Ana, olhando para ele. Sem forçar nada. Só, aprendendo a fazer parte da vida um do outro de novo. Às vezes almoçavam juntos. Às vezes, apenas trocavam ligações curtas. Sem compromissos, sem cobranças. Minha filha manda lembranças, disse Ana, voltando-se para Vera Ivanovna. Disse que vem conhecer a senhora no Natal. Quer apresentar-o, fez uma pausa emocionada, o futuro neto.
Ou neta, corrigiu a velha senhora com um sorriso. E será um prazer. Gravidez merece atenção especial. Ana e Dmitri trocaram um olhar. Ele abriu a boca para perguntar como Vera Ivanovna adivinhara, mas a anfitriã já sacudia a cabeça divertida. Na minha idade, meu filho, a gente vê coisas sem precisar de palavras, explicou, servindo mais chá. Os olhos da Ana brilham de um jeito que só a felicidade assim, gesticulou circular, sobre o próprio peito, consegue fazer. Ergueu sua xícara, e os outros a imitaram. Ao novo começo, disse ela firme. Ao novo começo, ecoaram Ana e Dmitri. Suas mãos repousavam sobre a mesa, próximas, mas sem se tocar. Ainda não. Porém ambos sabiam, um dia, talvez em breve, aqueles dedos se encontrariam outra vez. E desta vez, se agarrariam com mais força. Vera Ivanovna os observava por sobre os óculos, com uma tristeza doce e clara nos olhos. Pelo menos para alguém deu certo, pensou, enquanto a memória do rosto de Pasha, cada vez mais desbotado com os anos, surgia como um suspiro em sua mente. Mas hoje ele parecia estar ali, sorrindo com ela pelos dois que depois de tanto tempo e tanta dor, haviam encontrado o caminho de volta um para o outro. A vida seguia. E em sua imprevisibilidade, era linda.